Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema que você já deve ter ouvido essa expressão alguma vez: do céu ao inferno. É uma expressão que mostra a queda brusca de alguém que não se cuidou, que não vigiou, que não esteve atento ao que ele recebera e deixou escapar as bênçãos que tanto almejava. O personagem em questão é o rei Saul. O texto sagrado está em 1 Samuel, capítulo 9, verso 2 ao 31, verso 4. Lá, você lendo esses textos todos, você vai encontrar do 9 ao 31 a história registrada na palavra que dá essa visão completa, plena, de tudo quanto aconteceu com este homem. A palavra do Senhor nos diz que ele era um homem humilde. A qualidade principal dele no início, em capítulo 10, verso 22, é exatamente a humildade. Olhe para você ter uma ideia. Tantas pessoas que estão dentro da igreja que não conseguem de forma alguma lidar com essa posição de humildade. A soberba, o orgulho, a vaidade, a prepotência tem tomado a cabeça e o coração de muitas pessoas e as impedem de serem aprovadas por Deus. Aqui nós vemos um homem que já era humilde de nascença, cresceu sendo um homem humilde. Na casa do seu pai, respeitava os seus pais com certeza, né? E com toda certeza era muito bem visto, muito bem quisto entre todos os seus parentes. Bom, nessa posição foi que Deus o encontrou e o escolheu para ser o primeiro rei de Israel. A outra qualidade maravilhosa que ele tinha era o domínio próprio. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 10, 27, 11, verso 13. Você vai encontrar que ele tinha realmente essa qualidade, que é uma essência maravilhosa dos dons espirituais que nós encontramos no Novo Testamento, onde o domínio próprio é fruto do Espírito. Então, consequentemente, você está percebendo, com a palavra que eu estou te passando, que ele era humilde e tinha domínio próprio. E estas eram suas qualidades quando Deus o encontrou e quando Deus o chamou. Deus mandou Samuel ungí-lo como rei e ele foi, portanto, um profeta por um determinado tempo. Profetizou entre os profetas ou entre aqueles que serviam o Senhor na casa dos profetas. Todos ficaram impressionados. Tornou-se um rei valente, corajoso, destemido, fazendo coisas brilhantes, até que ele esqueceu Deus. Esqueceu a humildade, deixou de ter domínio próprio, porque o espírito mal tomou conta do seu coração quando a soberba, o orgulho, a vaidade, a prepotência e a desobediência entrou no seu coração. Meu querido, você que está me ouvindo, preste atenção. Deus pode chamar você, escolher você, preparar você, mas você tem que se cuidar. A palavra do Senhor nos revela: guarde o que tens para que ninguém te tome. Não há nada mais precioso do que o nosso primeiro contato com Deus. Por isso que até mesmo quando estamos anunciando a palavra em outras áreas, costumamos dizer: volte ao primeiro amor. Porque isso está registrado nas cartas às igrejas lá em Apocalipse. A necessidade do cristão voltar ao primeiro amor, naquele momento que ele se humilhou perante o Senhor para buscar de Deus o perdão dos seus pecados e o reconhecimento da sua fé em Cristo Jesus. Mas algumas pessoas, depois que se convertem, vão se envaidecendo, acham que são melhores do que os outros e logo deixa que o orgulho, a vaidade, a prepotência vai tomando conta do seu coração e ele esquece Deus. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando você não ora, quando você não vigia, Satanás vai atacar.
Então você precisa estar atento a esses detalhes. Então observe bem, logo depois que ele desobedeceu ao Senhor, o Espírito do Senhor se afastou dele e ele ficou só. E ao invés de ter o Espírito Santo para orientá-lo, para capacitá-lo, para fortalecê-lo em sua humildade, em seu domínio próprio, ele teve da parte de Deus um espírito maligno para atormentá-lo, tirar a sua paz, tirar a sua alegria. O único momento que ficava um pouco calmo é quando ele ouvia músicas, e estas músicas realmente baixavam o seu estado de espírito atacado. É muito triste, querido, você perceber que é possível isso acontecer com o servo de Deus. Nós temos tanta doutrina discutida hoje em dia que as pessoas se confusam e não conseguem perceber esses detalhes. Você tem que estar atento a isso, porque são palavras registradas para a nossa edificação. Então, olhe bem, depois, nos últimos tempos, diz a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel 13, 12 a 13, que ele estava já com seu coração debaixo de uma ação de obstinação. Não tinha mais domínio, não tinha controle, ele se achava o dono de tudo. Depois ele entrou no campo da desobediência total. Não ouvia mais a Deus. Buscava alternativa, buscava conselhos com homens, buscava conselhos com médiuns, mas não se curvava diante do Senhor. Depois nós encontramos dentro dele ciúme e ódio por Davi e por outros mais. Matou todos os sacerdotes na casa dos santos de Deus que estava a serviço do Senhor. E isso ele fez sem piscar, porque o seu coração já estava dominado pelo ódio. Nós temos também superstição, buscando uma pitonisa, uma feiticeira para adivinhar se ele devia ir ou não à guerra. E por fim, o seu suicídio no capítulo 31 de 1 Samuel. Meu querido, esta é a posição do homem que saiu da presença do Deus vivo, ou seja, saiu do céu e passou diretamente para o inferno. Deixou a glória de Deus para buscar a glória dos homens. E obcecado por esse desejo, por esse anseio de poder, de autoridade, esqueceu que todo o poder é emanado do Pai Eterno. Não se curvou diante do Senhor, não se humilhou diante do Senhor, não pediu perdão pelos seus erros. Fica aqui uma advertência para todos nós. Guarde o que você tem, para que ninguém te tome o teu tesouro. Deus é bondoso, misericordioso e compassivo, mas não tolera o coração soberbo, orgulhoso, vaidoso. Isso pode derrubar uma pessoa da posição de céu para a posição de inferno, ou seja, do momento de gozo para o momento de sofrimento. Viu? Espero com a graça de Deus que você seja forte e resista a tudo, em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, te agradeço, que o Senhor fortifique, edifique e ajude cada servo teu na sua luta contra Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Amém.